Começa agora, Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Bem-vindos à Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Nosso propósito é trazer informações de qualidade para os agentes do agronegócio. Eu sou Gabriel Daniluzzi, coordenador de marketing da Inseres. Hoje vamos falar sobre perfil de solo e compactação. Para essa conversa, temos um convidado especial, o Guilherme Anguinoni, e também, junto com ele, o Itamar Natali. Guilherme, você poderia se apresentar brevemente? Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui, com o Itamar, que eu já conheço há um pouquinho mais de tempo, mas com todos vocês aí da Inseres também. Como foi falado, meu nome é Guilherme Anguinoni, eu tenho uma empresa de consultoria hoje que se chama Solo Raiz, né? E eu atuo aqui no Mato Grosso. Meu pai é produtor rural aqui em Rondonópolis, fui criado aqui, morei um tempo na fazenda, então sou da roça. E daí depois fui estudar agronomia em Maringá. Comecei no primeiro mês de graduação a fazer estágio na área de física do solo com o professor Cássio Tormena. E fui do primeiro mês de graduação até o final do doutorado, 11 anos e pouquinho, trabalhando com o professor Cássio. Só fiquei fora do Brasil um tempo curto aí, no estágio nos Estados Unidos, mas sempre com o professor Cássio na área de física. E depois disso eu saí do doutorado, fui trabalhar num grande grupo de produção aqui do Mato Grosso, que era um grupo de produção, hoje não é mais, que é a Terra Santa Agro. Depois fui trabalhar com consultoria. Então estou hoje há 6 para 7 safras, na verdade, na consultoria e pesquisa aqui no Mato Grosso. Então tenho a empresa e atuo como consultor técnico também do Instituto Mato Grossense no Algodão. E sempre nesse foco, né, na área de solo, sistema de produção, compactação, manejo em geral. Então, essa é o tema que a gente gosta de tratar. Legal, Guilherme. Vi que você tem bastante experiência, né, tanto de estudo quanto na prática. Então, a gente vai ter bastante coisa para tratar hoje. E também, nessa conversa, temos o Itamar Natali, da Academia do Solo. Vai lá, Itamar. Bom, pessoal, deu para ver já que a gente sobrou pouco tempo aqui do nosso tempo que a gente tem de conversa, porque até ele apresentar todo o currículo dele aí, levou uns 10 minutos, né, Guilherme? Brincadeira. Mas é sempre bom a gente conversar com pessoas que realmente têm um gabarito vasto, assim como foi a conversa com o professor Elmar, né, Gabriel? A gente aprendeu muito ali. Hoje eu acredito que a gente vai se aprofundar bastante também com o Guilherme, porque eu sei do conteúdo dele, que ele compartilha, acompanho lá, e olha, tem experiência, tem capacidade, e olha, tem algumas coisas que ele vai falar no meio desse entreveiro de conversa aqui, como diz o gaúcho, que, olha, vai chamar a atenção. Então, o pessoal que estiver aí, acompanha até o final, que vai gostar bastante do conteúdo. Como bem falou, Gabriel, meu nome é Itamar Natali, eu tenho especialização em nutrição e adubação de culturas de lavoura e em agricultura de precisão. A gente gosta de brincar um pouquinho dessa parte de nutrição e também controlar um pouquinho na questão de variabilidade espacial da lavoura. Então, Guilherme, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? É uma grande satisfação poder estar conversando contigo. Não tive essa oportunidade de a gente fazer ainda conteúdos assim de live e tudo mais, mas sempre tem a oportunidade da gente trocar essa ideia. Então, é um grande prazer conversar contigo. E já vou começar com uma pergunta aqui que o pessoal tem que saber. O que é a tal da compactação do solo? Porque eu acho que esse termo aí está se tornando meio pejorativo aí, né? Não, ótimo a gente começar tendo a oportunidade de definir isso daí. Porque é um monstro que as pessoas muitas vezes enxergam em lugares que ele não existe e que, por outro lado, também muitas vezes ele está lá imenso na frente das pessoas e alguns não enxergam. Então, a compactação do solo, na verdade, ela é um processo, né? Então, a compactação é um processo, é algo que ocorre e nem todas as vezes um solo compactado ou um solo mais compactado que outro vai ter piores condições de desenvolvimento de plantas do que outro. A gente pode dizer que a compactação do solo ela é a perda de espaço poroso.
Então, imagina só, eu sempre faço esse paralelo, né? Quando, primeira vez que eu fiz um bolo na minha casa, eu era estudante de agronomia lá, fui fazer um bolo e ficou aquele bolo sem vergonha, dessa fininha assim, abatumado que a gente chama, né? Você corta aquele bolo assim e parece um pudim. Enquanto que se você levar para qualquer pessoa experiente, aí minha mãe, por exemplo, fazer um bolo, minha esposa, vai ficar aquele bolo que a gente chama de aerado, né? Cheio de poros. Essa é a diferença. Um solo compactado, né? Ele tem a mesma massa. Você usou os mesmos ingredientes para fazer o mesmo bolo. Só que o meu bolo, ele tem 1 quilo, só que ele tá dessa finurinha. O bolo da minha mãe, da minha irmã, ele tem 1 quilo, mas ele é dessa grossura. Então, imagina só que aqui você tem muito mais espaço poroso do que aqui. E nada mais, nada menos, o processo de compactação é transformar um solo poroso em um solo com menor volume de poros. E isso acontece por conta das cargas, da força que os pneus, o tráfego animal e todo esse tráfego exerce sobre o solo. Então, compactação é perder poros. E é muito interessante porque, por exemplo, eu compartilhei uma vez uns dados da minha tese, onde eu mostrei assim que existe uma curva quadrática, né, entre densidade do solo e produtividade de soja. Então, se você pegar os valores do solo com a menor densidade, ele tinha produtividades ruins. Aí, conforme ia aumentando a densidade, aumentando a compactação, essa produtividade de soja ia aumentando. Até o momento que essa compactação começa a ser problemática. Aí sim, é uma compactação com a qual você tem que lutar, que você tem que manejar. Então, daí as produtividades começam a diminuir. Então, eu uso esse gráfico geralmente para dizer assim, que nem toda compactação é ruim. Não é porque um solo ele está mais fofo, vamos usar esse termo aqui, fofo, né, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas nem sempre quando o solo é mais fofo que o outro, menos denso, ele vai ser melhor para desenvolvimento de plantas. Porque um solo, daí nós vamos ver, né, um solo com uma porosidade muito, muito grande, ele também não é tão eficiente para reter água. Um solo compactado ao extremo, ele retém água por mais tempo, mas a planta não se desenvolve nele. Então, a compactação é esse processo. Nem todo o grau de compactação indica problemas, né? Mas mesmo assim, hoje nós temos, de forma majoritária, assim, nós temos nas nossas áreas de produção, principalmente no sul do Brasil, nas áreas argilosas, onde a gente tem aí os latossolos oriundos de basalto, são solos extremamente compactados, né? São solos onde você tem problema de desenvolvimento radicular e que geralmente você tem que lançar alguma estratégia de manejo, seja uma estratégia mais branda ou uma estratégia mais incisiva. Eu acho que antes ainda desse manejo, a gente precisa ter um diagnóstico correto. E até vindo ao encontro daquilo que tu falou, que nem toda compactação ela é prejudicial. Tem um trabalho muito bom do Henrique De Biasi, que ele conduziu na Embrapa, ali em Londrina, no Paraná, que também mostra isso, né? Você tem uma primeira evolução, mesmo com um pequeno grau de compactação, mas a partir do momento que você atinge, então, um pico que, a partir daí, você começa a ter um decréscimo de produção. E ele é variável, né, também na questão das respostas aos cultivares. E lá o diagnóstico que ele fez foi através de penetrometria, mas a gente sabe que não é, talvez, uma forma de fazer um diagnóstico universal, né, Guilherme? Qual que é a melhor forma para a gente realmente fazer esse diagnóstico, se tem compactação, e principalmente a gente observar a que grau está e profundidade? Vocês podem até... Essa resposta é engraçada, porque, usando uma frasezinha de efeito, né? Eu não gosto muito de usar, mas vamos lá. A melhor forma de diagnosticar é aquela que vai te dar o diagnóstico preciso. E existem diferentes condições do solo, onde em um momento você vai usar penetrometria e aquele vai ser um diagnóstico muito bom. Em outros momentos, você vai precisar usar outros indicadores, porque a penetrometria não vai te ajudar.
Então, a penetrometria, ela sim tem sido usada de forma ampla, né, nas áreas agrícolas. A compactação do solo começou a ser um problema em que os produtores e os técnicos começaram a olhar mais ou menos ali em 2012, 2011, 12, 13, e as pessoas começaram a notar a influência da compactação de forma mais explícita, porque as produtividades começaram a aumentar. Mas daí, junto, nessa época, era uma época em que a tal da agricultura de precisão já tinha começado a aparecer, né? E daí as pessoas ainda nem sabiam, muitos nem sabiam direito ainda o que era isso. E junto com essa conversa da agricultura de precisão, veio a questão de grid, interpolação, número de amostras. Então, pensando muito nisso, né, em como fazer um número de amostras alto e um diagnóstico amplo, as pessoas começaram a usar a penetrometria. Então, a penetrometria, eu, por exemplo, eu tenho um penetrômetro. Eu utilizo o penetrômetro para fazer diagnóstico de compactação do solo. Mas eu sei qual momento usar, como usar. Quando você generaliza esse conceito, esse instrumento chamado penetrometria, você acaba incorrendo em erros. Quando que a penetrometria é um bom indicador e quando que ela não é? Então, vou dar 2 passos para trás para explicar o seguinte. Muitas vezes, a gente tem, e um exemplo disso é no Paraná, você tem áreas de plantio direto de longuíssimo prazo, onde você vai lá e mede resistência à penetração, dá uma resistência à penetração lá de 2 megapascal e meio, 3, às vezes 3, um pouquinho mais de 3 megapascal, e você tem plantas produzindo muita soja, por exemplo. Mas o que explica isso? Isso é explicado pelo simples fato de que a raiz da soja, ela não penetra no solo do mesmo jeito que a haste do penetrômetro. A haste do penetrômetro ela é feita para tentar imitar o crescimento radicular, mas ela nem sempre, a raiz nem sempre penetra no solo de forma retilínea. Aliás, é um organismo vivo, ele se adapta, procura locais de crescimento, procura fendas para se desenvolver. Então, imagina só que você tem um solo com resistência à penetração alta e a raiz está se desenvolvendo. Isso está acontecendo porque existem rotas alternativas para essa raiz se desenvolver. Existem poros que estão ali e a raiz está conseguindo driblar essa penetrometria alta. Eu sempre uso nas palestras uma foto que uma vez eu tirei. Eu arranquei ali no gramado da universidade lá em Maringá, uma vez um estolão de grama. E nesse estolão tinha uma miçanga, você sabe aquelas miçangas que as mulheres usam para fazer bijuteria e tal? E a raiz daquele estolão de grama estava passando bem no meio daquele furo, né, da miçanga. E o que aconteceu? Eu vi ali uma oportunidade de mostrar exatamente isso. Aquela miçanga, se você pegar um penetrômetro e medir a resistência à penetração dela, você vai estragar seu penetrômetro. Mas a raiz cresceu sem problema algum no meio daquela miçanga, porque existia uma rota alternativa, um poro ali. E o que faz aparecer esses poros em um solo argiloso, por exemplo, plantio direto, como eu disse? O que faz surgir esses poros é atividade radicular, principalmente de gramíneas, como as braquiárias, como as aveias, e assim vai. Então, é importante você ter atividade radicular. Ô, Guilherme, mas você falou que em algum momento você ia dizer quando que a penetrometria é um bom instrumento. A penetrometria, pessoal, vai ser um bom instrumento para medir compactação do solo quando você está numa condição de solo onde não existe rota alternativa. Não existe poro, fissura, canal alternativo para a raiz driblar essa compactação. Quando que isso acontece? Naqueles solos onde você faz grade de forma muito intensa, por exemplo, sistemas de produção de batata, ou onde você não tem atividade radicular. Vou dar outro exemplo aqui. Nós temos um sistema de produção
aqui no Mato Grosso, que é o sistema de produção de soja e algodão. Você planta soja no início da primavera ali, e depois colhe a soja e já planta algodão. São duas culturas que me trazem pouca palhada, pouca raiz e que o tráfego é muito intenso. Então, nessas condições, você não está contribuindo para a criação desses novos poros. Você não está contribuindo para a criação dessas rotas alternativas. Nesse ambiente, a planta precisa de uma escavadora de túnel para criar um novo poro, toda vez que ela vai se desenvolver. Então, nesse momento, a haste do penetrômetro vai imitar muito bem a forma que a raiz cresce no solo, quando não existem poros alternativos. Então, resumindo, quando eu estou em um sistema de produção muito ruim, ou com pouca diversidade de culturas, aí a penetrometria é um bom instrumento. Quando eu não tenho isso, quando eu tenho um sistema de produção bom, com diversidade de culturas, com gramíneas aí, palhada, aí a conversa já começa a mudar e eu consigo produzir bem com resistência à penetração mais alta, tá? Então, tem essa diferença. Eu preciso utilizar um indicador, daí em plantio direto, que me permita avaliar essas rotas alternativas. E daí, nessa condição, a gente tem usado metodologias de análise visual. Aí, fazendo um comparativo, né? A penetrometria é algo que você consegue fazer de forma muito abrangente, fazer lá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectares. Agora, a avaliação visual, ela tem uma utilização um tanto quanto difícil, justamente porque é laboriosa. Você precisa cavar uma trincheira, coletar uma amostra, manusear aquela amostra, dar uma nota para a qualidade estrutural do solo, olhar, ver se tem poro, se não tem, como é que é. Então, isso tudo é mais laborioso. Então, essa metodologia visual, ela demanda mais tempo e mais energia, por isso ela é mais difícil de ser executada em larga escala. A penetrometria tem uma execução mais fácil, né? Então, é mais tranquilo. Porém, um grande problema que eu estou vendo, né? Tem muita gente, por exemplo, fazendo medições de resistência à penetração em época seca. Esses dias eu vi, antes da safra começar, um consultor aí falando: não, olha, porque eu estou aqui medindo resistência à penetração e está com, não lembro quantos megapascal aqui, está compactado. Ele estava numa região centro-oeste do Brasil, que naquela época lá, em agosto, estava seco pra caramba. Então, não é um momento de você medir resistência à penetração. Você vai medir nessa época, você vai sempre chegar à conclusão que está compactado. Mas não é compactado, é porque está seco. Então, a resistência à penetração, e até análise visual também, mas tem que tomar esse cuidado, tá? Tem a influência da umidade, a gente precisa medir resistência à penetração na condição de umidade próxima da capacidade de campo. E eu digo próxima porque umidade na capacidade de campo certinho, isso não existe. Existe na teoria, mas na prática não existe. Então, a gente tem que estar muito próximo ali da capacidade de campo para conseguir executar bem. O Guilherme, e com relação à compactação superficial e subsuperficial, quais as causas de impactos aí? Qual é a profundidade mais frequente que ela ocorre e o maior impacto? Legal. Então, você tem diferentes agentes causando compactação em cima, na superfície, e diferentes agentes causando compactação em subsuperfície. Geralmente, quando você tem uma compactação superficial, e é muito comum você ver compactação superficial em áreas de integração lavoura-pecuária. Nossa, Guilherme, mas você está falando que integração lavoura-pecuária pode prejudicar? Se você for pegar o todo, não, ela é muito benéfica. Mas é uma particularidade. O casco do animal, do bovino, ele concentra ali. Então, imagina que é um casco estreito e um peso de animal grande. Pressão é igual a força sobre área. Área pequena, você causa compactação. Mas por conta da pressão exercida não ser tão alta, essa compactação ela desce pouco.
Então, o que determina se a compactação vai descer em profundidade ou não é essa pressão. Então, locais onde você tem tráfego com tratores de menor porte, colhedoras de menor porte e animais de forma intensa, geralmente você vai ter uma camada compactada mais superficial. Quando você tem tráfego de maquinário de porte maior, principalmente com umidade mais elevada no solo, você vai ter essa compactação irradiando lá para a subsuperfície. Então, é muito comum, por exemplo, em áreas de integração lavoura-pecuária, como eu falei, ou áreas argilosas, ali em Maringá mesmo, onde eu fiquei esses quase 12 anos, você tinha, muito comum ver áreas de 25, 30 anos de plantio direto, com compactação ali de 0 a 15, 0 a 20 centímetros. O plantio direto ali no Paraná, essa é a característica, uma compactação lascada em superfície. E é muito, por isso que a utilização, já vou adiantar um pouquinho os passos aqui, mas por isso que a utilização da botinha, por exemplo, é um trunfo muito grande nesse ambiente, porque se a compactação está em cima e a botinha anula essa compactação de cima, beleza. Agora, eu venho aqui para o Mato Grosso, onde eu tenho colhedoras imensas, semeadoras imensas, tratores grandes, áreas planas, e o pessoal, né, utiliza esse maquinário maior e, às vezes, até um sistema de produção que tem um nível de tráfego mais intenso, como eu comentei no sistema soja-algodão. Então, nesse sistema de produção, nessa condição, você vai ter a compactação irradiando mais para baixo, tá? O que vai definir quanto mais para baixo ela vai é quanto maior é a pressão. Então, eu vou dar um exemplo que muita gente confunde, mas que é um mito, né, muito legal que as pessoas têm aí, e eu pensava assim antes de estudar sobre o assunto. As pessoas acham que quando você faz uma subsolagem, uma gradagem, geralmente tem lá o pé de grade, né? Embaixo dali do disco da grade. Você fez a operação, sua operação foi até 30 centímetros, forma uma camada compactada embaixo dos 30 centímetros. As pessoas imaginam que aquela camada compactada ela é resultante do atrito do disco com o solo, mas não é. Ela não é a resultante do atrito do disco ou da haste do subsolador com o solo. Ela é, sim, resultante do tráfego. Mas como assim do tráfego? Então, imagina que você está com um subsolador de várias hastes ali utilizando, ou uma grade. Para um trator, eu consigo puxar, né, movimentar esse implemento, esse subsolador de várias hastes ou uma grade. Eu preciso de um trator grande, com muitos cavalos de potência, ou um tratorzinho pequeno funciona? Preciso de um trator grande. Isso significa que a resistência para puxar aquilo ali é alta. Agora, se eu tiver um trator grande e ele for levinho, vai adiantar alguma coisa? Né? Eu preciso pôr lastro. Eu preciso que esse trator tenha bom contato com o chão. E o que causa a compactação lá embaixo? Quando o pneu faz o tráfego, ou vai fazer o giro, na hora que ele faz a tração, ele gera uma força resultante lá para baixo. Então, você tem a tração do pneu aqui assim e uma força resultando lá para baixo. Por isso que quanto mais pesado é o implemento, mais fundo é a subsolagem, mais fundo é a gradagem, mais fundo vai ser o pé de grade, se o solo estiver úmido. Se o solo estiver seco, como acontece aqui no Mato Grosso na época seca, aí não tem quem consegue compactar um solo seco. Perdão. Mas, então, é para mostrar assim, um tráfego tão intenso quanto o tráfego que acontece numa subsolagem, numa gradagem, ele é um tráfego que vai me causar compactação lá embaixo. Aqui no Mato Grosso, não é incomum você encontrar compactação de 20 a 40 centímetros, ou de 15 a 35. Não é incomum. Às vezes, em alguns casos, até mais profundo que isso. Agora, aí no Paraná, por exemplo, como eu mencionei antes, é um pouco menos comum isso acontecer e é um pouco mais comum encontrar compactação na camada mais superficial. Então, tem que saber identificar isso tudo, onde está a compactação, se é em cima ou se é embaixo, porque isso tudo reflete na operação, né?
falo muito de escarificação e subsolagem, muita gente nem sabe a diferença entre os dois. Já vamos falar disso também. Mas só para também complementar, que é importantíssimo a gente falar dessa questão sobre de peso e pressão, porque mesmo que você aumente a largura do pneu, você diminui a pressão superficial, porém o peso continua o mesmo. Então, em profundidade, essa compactação ela não é mitigada. Você acaba mitigando essa compactação superficial, que é, como tu falou aí, do pé do boi, né, o pisoteio animal. Ele concentra um maior peso numa pequena área. Então, a pressão acaba sendo maior, né? Então, a força do adensamento superficial é muito forte. E sobre outra questão que tu falou do pé de arado, também é bom a gente lembrar do adensamento, né, Guilherme? Porque ele realmente acontece nessas áreas onde a gente faz essa gradagem, né? Às vezes, aquele remanescente que a gente fala, aquele pé de arado, pé de grade, que veio lá antes do início do sistema plantio direto, que não foi feito desenvolvimento, porque você, ano após ano, você fazia uma gradagem, ou então lavrava, na época, para fazer o preparo convencional, na mesma profundidade, que atingia ali 18, 20 centímetros. Então, todo ano tu fazia aquilo na mesma profundidade. O que acontecia? Principalmente na nossa região aqui, Rio Grande do Sul, mais Paraná, você tem uma área mais argilosa, você acaba segregando a parte mais fina, que vai se depositar naquela parte onde não foi revolvida. Então, aqui é muito nítido, às vezes, a gente fazer isso. Cavar uma trincheira, você vê lá uma camada abaixo dos 20 centímetros, uma camada ali de 3, 4 centímetros, que é uma argila mais concentrada. Então, aquela partícula fina depositou aí ao longo dos anos e causou esse adensamento. E a gente sabe que esse adensamento não resolve com escarificação. Você faz ela e, olha, 4, 5 meses, tá o tijolão de novo ali, né? Então, qual que é a única forma que tem para corrigir isso? Eu vou deixar para tu falar depois, porque é importante que a gente saiba disso. Às vezes o produtor acha, eu só vou colocar um pneu mais largo no meu equipamento, tá resolvido o problema. Não, a compactação em profundidade, ela não é resolvida nisso. E é importante que a gente fale, ressalte essa informação. Então, na verdade... desculpa aí, Tamanho. Achei que você tinha terminado. Então, às vezes, você está criando na tua mentalidade uma solução que não se reflete lá no campo. Perfeito. A gente tem comentado sobre isso, mas muitas vezes, e nessa hora eu me coloco como produtor também, sabe? Porque meu pai é produtor rural, eu não deixo de estar nesse universo também. E eu sei como é que funciona, né? Quando você tem conta para pagar, você precisa resolver as coisas, né? Mas muitas vezes a gente espera soluções mágicas e, na maioria das vezes, elas não vêm, né? Quem é experiente, está aí na agricultura há tempo, sabe que a agricultura é o melhor exemplo daquelas frases motivacionais, né? O resultado vem do trabalho duro. E a agricultura é exatamente isso. Não tem solução mágica. Então, você tem, quanto mais argiloso é o solo, mais propenso à compactação ele está. Um solo argiloso vai estar mais propenso à compactação. Mas, por outro lado, a gente tem no solo argiloso duas ferramentas que nos ajudam, né? Primeiro, um negócio chamado ciclos de secagem e umedecimento do solo. E, por segundo, a possibilidade de cultivar culturas em uma janela diferente do que um solo arenoso. O que isso traz, né? Um solo argiloso, ele tem uma capacidade de se recuperar, de resiliência, maior do que um solo arenoso. O solo arenoso, ele é muito mais frágil. O solo arenoso é igual uma criança, você precisa estar cuidando dele. O solo argiloso, ele é mais resiliente. Por quê? Porque ele tem mais cargas e tudo mais, retém mais água ou seja, você vai ter ali uma condição de compactação inicial, se o solo está compactado inicialmente, e você obriga ele à força, literalmente à força, a esse grau de compactação baixar, ou seja, você cria novos poros por meio da subsolagem. Quando você faz isso, ele tem uma capacidade rápida de retornar ao estado inicial. Definição de resiliência é isso. É a capacidade de retornar ao estado inicial. Então,
toda vez que você tem um solo compactado, argiloso, quanto mais argiloso você fizer uma subsolagem, ele vai voltar àquela condição inicial mais rápido. Agora, por outro lado, um solo argiloso, esses ciclos de secagem e umedecimento, eles são mais intensos. Então, imagina que você tem, quando chove, o solo incha. Quando ele seca, ele contrai. Quando há argilas 2:1, isso é muito mais intenso. Mas mesmo quando não há argilas 2:1, na nossa condição de solos tropicais, isso acontece. Por quê? Porque as variações de umidade no solo, o teor de água no solo, varia de forma muito drástica para nós aqui no ambiente tropical. Quando você vai lá para o hemisfério norte, você tem solos com argila 2:1 que expandem e contraem muito mais intensamente, mas, por outro lado, a umidade do solo lá é um pouco mais estável do que para nós. E aqui, as argilas trabalham menos, mas a nossa umidade varia para caramba. Então, o que a gente tem? A gente tem uma capacidade do solo, quando ele não é compactado, quando ele tem uma boa condição física, e você compacta ele, até um certo grau, claro, mas você compacta ele, ele vai ter uma capacidade boa de retornar aquele grau sem compactação, quando ele é mais argiloso e quando os ciclos de secagem e umedecimento são mais intensos. Agora, isso tudo comparado ao efeito de uma raiz, é como? É tudo diferente. O efeito de uma raiz, ele vai ser sempre mais duradouro. Por quê? Porque a raiz, ela, além de formar esses novos canais, novos poros aí, esses poros geralmente são contínuos. Uma grade, às vezes, ela pode gerar um poro que ele termina num beco sem saída, mas as raízes, elas geram poros contínuos. E, além disso, as raízes geram poros que dificilmente vão se fechar, porque quando a raiz se decompõe, as paredes desse poro vão ser meio que cimentadas por substâncias excretadas pela raiz, né? Nós temos várias substâncias que as raízes excretam, e até mesmo que durante a sua decomposição você transforma em matéria orgânica, e isso tudo faz com que aquele poro tenha, de certa forma, um reforço estrutural para aguentar uma compactação. Enquanto que um poro que foi criado por um subsolador, ou por uma grade até, ele é um poro que ele é frágil. Qualquer forcinha que você faz, ele fecha. E é por isso que a resiliência de um solo, o retorno à compactação de um solo descompactado mecanicamente é muito mais intenso. Eu sempre digo o seguinte, eu pergunto, né, nas palestras, eu faço essa pegadinha, né? Pessoal, qual que é a condição que o solo se compacta mais fácil, que ele está mais propenso à compactação? O pessoal, quando ele está úmido, quando ele está descoberto, sem palhada, tá tudo certo, e é verdade. Mas daí eu digo assim, olha, o solo está mais propenso à compactação quando ele está descompactado. Então, só tem jeito de uma pessoa se desvirtuar se ela não for desvirtuada. Então, um solo já compactado, ele resiste, né? Mas um solo descompactado, um solo gradeado, você pega um trator ali e trafega nele, você vê aquela marca do pneu afundada, né? Isso é o que a compactação nos traz, o manejo da compactação mecânica muitas vezes nos traz. Por isso que nós temos que ter cuidado de fazer esse tipo de operação. Pegando um gancho aí, já que falamos em raízes, vamos falar em matéria orgânica também, qual que é o papel do aporte de carbono na matéria orgânica na mitigação desses efeitos da compactação? E o carbono, ele poderia ser considerado como um amortecedor contra essa pressão das máquinas no solo? Sim, respondendo de forma direta, mas eu vou um pouquinho mais longe. Aliás, eu vou um pouquinho antes no processo. Antes do material orgânico virar matéria orgânica, porque daí você tem lá uma palha, ou sei lá, um animal em decomposição, uma planta em decomposição, qualquer coisa, isso ainda é material orgânico.
Depois ele se decompõe e vira matéria orgânica, ácidos úmicos e fúlvicos. E nesse momento em que a palhada, que ela é um material orgânico, isso é um baita amortecedor de compactação. Até vi um vídeo muito, muito inteligente esses dias, que eu sempre quis gravar esse vídeo e não fiz. Daí eu vi que alguém já fez, né? Você não faz as coisas, alguém vai lá e faz, né? Esses dias eu vi um senhor usando um exemplo ótimo. Ele pegou a mão dele, colocou no piso de uma fábrica, no lugar, e falou para um rapaz, pisa aqui na minha mão. Aí o rapaz pisou com a botina e ele falou, ai, 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 minha mão. Daí ele falou, pera aí agora. Pegou um monte de palha e colocou em cima da mão dele, colocou a mão no chão e falou, agora pisa. Aí o rapaz veio, pisou, subiu, pulou em cima e ele falou, olha, tá doendo um pouquinho, mas tá dando para aguentar. Então, é a mesma coisa que acontece no solo. Muitas vezes, eu já fiz muito um ensaio que se chama ensaio de Proctor. Esse é um ensaio que o pessoal da engenharia civil utiliza muito para saber qual que é a densidade máxima que você consegue chegar na hora de construir uma estrada, por exemplo. Porque quando se constrói uma estrada, você quer que aquilo fique compactado, né? Então, o pessoal faz esse ensaio para saber qual que é a densidade máxima que você consegue chegar com o solo. E você percebe que quando você coloca palha em cima do solo, você aplica pressão nele e você não consegue chegar nessa densidade máxima. Ah, Guilherme, mas uma palhinha vai conseguir lutar contra um baita de um trator? Por incrível que pareça, sim. Tem um efeito. Claro, ele não vai cessar totalmente o efeito da compactação, mas é um instrumento muito poderoso. E a matéria orgânica, daí depois que isso se transforma em matéria orgânica, tem um efeito muito positivo na manutenção da qualidade estrutural. Então é aí que a matéria orgânica influencia na resistência à compactação. Toda vez que você tem uma estrutura mais bem formada, uma estrutura com maior qualidade, a estrutura do solo, vamos lembrar lá, são os agregados, né? Você tem as unidades estruturais do solo. Então, vamos usar um termo mais simples, são os torrõezinhos lá do solo, né? Então, imagina, um solo compactado, ele geralmente, na hora que você desfaz ele ali, vai fazer análise visual da qualidade estrutural, ele tem torrões imensos, quadrados, né, com quinas vivas. Agora, quando você tem um solo com um bom sistema de produção, com muita raiz, você vai ter estruturas menores, sai de uma estrutura grande para uma estrutura menor, e vai ser uma estrutura mais arredondada, com coloração mais escura. Por que que isso acontece? Porque há uma incorporação de matéria orgânica. E a matéria orgânica também funciona como um amortecedor até certo ponto. Mecanicamente, ela atua ali como um amortecedor a essas cargas. Então, ela em si é um amortecedor e ela também melhora a qualidade estrutural. Tendo uma estrutura melhor, o solo consegue resistir a essas cargas de forma mais intensa. Então, a receita para o fracasso, para o problema, é muito tráfego, muitas passadas, trafegar em solo úmido, com um pneu com o maior peso e o menor pneu possível, e tendo uma área que recebe gradagem a cada pouco. Isso daí é a receita para o fracasso. Tanto é que eu usei o exemplo ali da engenharia civil, que se vocês forem perceber, não sei se vocês já repararam, aqui no Mato Grosso, infelizmente, nós temos muitas rodovias ainda que não são asfaltadas. E às vezes você passa em alguns lugares que o pessoal está asfaltando uma rodovia e daí vai preparar lá a base, né? Como que o pessoal prepara a base de uma rodovia, a fundação? Eles pegam, colocam o solo argiloso, molham, compactam muito, aí depois eles vêm e fazem o quê? Uma grade. Desfaz tudo. Aí ele molha de novo e vem e compacta. Aí vem grade. E depois compacta de novo. Essa é a receita para a compactação do solo. A receita para uma compactação que fica cada vez mais
problemática e que não vai se descompactar é você gradear, descompactar e compactar. Descompactar, compactar. Quanto mais vezes você fizer isso, pior é o problema. E já dá para a gente puxar esse gancho, né, Gabriel? O professor Elmar falou na outra live sobre grade para fazer asfalto. O Guilherme falou de grade para fazer asfalto. Então, pessoal, grade só se precisar, uma grade boa ainda para incorporar calcário. Depois, encosta ela lá no canto, deixa lá, empresta para o vizinho, vende ela, não usa mais. Não combina com sustentabilidade, principalmente quando a gente está falando em sistema plantio direto, principalmente quando a gente fala também da matéria orgânica. E o início de uma agregação do solo, ele só acontece quando você tem uma partícula mineral junto com a partícula orgânica, né, da matéria orgânica. Esse é o início. E a partir daí vai se somando partículas maiores para formar o agregado, desde o microagregado até ele se expandindo. No meio deles estão os macro e microporos, armazenamento de água, enfim, a aeração do solo. Tudo isso é bem importante que a gente ressalte sempre, né? Proteção da matéria orgânica. Estruturação de solo é a solução para muita coisa. Armazenamento de nutrientes, mitigação da compactação, ter um solo estruturado é a receita do bolo, principalmente quando se fala em formação de perfil também, que é um termo muito utilizado. Mas, em compactação, Guilherme, gostaria que você também nos falasse quando que a gente faz, porque ela é necessária. Às vezes você precisa fazer uma cirurgia, tem um problema, tem que fazer uma cirurgia, não adianta. Quando que é necessário fazer, então, essa descompactação mecânica, essa intervenção mecânica? Como que eu faço esse diagnóstico? Não, aqui, essa área, eu tenho que fazer uma descompactação, porque o tempo que eu vou levar só com plantas de cobertura, ou eu não vou solucionar o problema, ou eu vou levar muito tempo, que economicamente acaba se inviabilizando esperar esse tempo. Eu gostaria que tu tratasse sobre isso, e também a melhor forma de fazer essa descompactação. Perfeito. Eu acho que você colocou muito bem, Itamar, que é a questão dessa comparação que eu sempre faço. Eu uso muitas comparações da agronomia com a medicina. E não deixa de ser isso, né? Quando você tem um problema de compactação, hoje as pessoas tornaram isso muito banal. Tudo se resume à subsolagem. Vou tomar a liberdade de fazer um parênteses aqui. Uma vez, um gerente de uma fazenda grande aqui no Mato Grosso, ele tinha um talhão lá que olha, Guilherme, esse talhão não está produzindo, eu preciso dar um jeito nele, eu vou subsolar. Eu falei, mas você fez diagnóstico? Ele está compactado? Não, mas vou subsolar. Daí eu fui lá, falei, cara, a fertilidade está boa, tem bons níveis de fertilidade e tal. Não, Guilherme, mas eu vou subsolar. Daí eu fui lá e fiz a avaliação da qualidade física do solo e não tinha necessidade de subsolagem. Aí ele falou, Guilherme, mas eu vou fazer, cara, porque esse talhão tá muito esquisito. Ou seja, ele ia fazer uma operação por causa de um sentimento que estava muito esquisito, né? Quando que você faz uma cirurgia para, sei lá, pôr uma prótese no quadril? Quando você viu que o problema é no quadril. Agora, não, você quando tem o sentimento. Exato. Não porque eu tô meio de pá virada. Então, é a mesma comparação. Eu faço a comparação com a quimioterapia, né? Se uma pessoa resolve fazer quimioterapia por um motivo fútil, aí eu dou uma zoada, né? O cara quer fazer quimioterapia só porque ele tem preguiça de cortar o cabelo. Pô, não vale a pena, né? É melhor cortar o cabelo. Agora, se você tá com um problema grave, tá com câncer, o médico falou, olha, cara, você precisa fazer quimioterapia. Burrice seria não fazer a quimioterapia. Não sei se vocês concordam comigo. Então, a subsolagem ela é um instrumento importante, a escarificação também. São instrumentos importantes que precisam ser usados com sabedoria, com ciência, com técnica, justamente porque eles têm efeitos colaterais muito graves. Qual que é o efeito colateral de uma subsolagem? Uma subsolagem, ela traz um poro que tinha um diâmetro pequeno, ela transforma ele em um poro grande. Um poro grande é bom, porque você tem
mais armazenamento, seja de água ou de ar. Só que, por outro lado, o poro grande ele tem menos capacidade de reter água por longos períodos. O que isso significa? Significa que toda vez que você subsola, você diminui a capacidade do solo em reter água por períodos longos. A grade nem se fala, pior ainda. Mas, toda vez que você faz isso, você cria novos poros grandes e a capacidade do solo em reter água é um pouco piorada. Ou seja, tem muitos casos, e esse ano aconteceu muito, infelizmente, aqui no Mato Grosso, nós tivemos uma seca grande no início da safra em muitos locais, pessoal me ligando e falando, Guilherme, olha, o pessoal aqui tinha me recomendado fazer uma subsolagem, eu fiz aqui e agora deu seca, estou perdendo a lavoura. Pois é, cara. Na área que eu não fiz a subsolagem, minha lavoura está bem. Pois é. Se você fez precisando, menos mal. Porque você fez porque precisava, a seca veio, mas você não tinha o que fazer. Agora, se você fez essa subsolagem sem saber direito se precisava mesmo ou não, cara, olha a enrascada que você se meteu só porque você quis fazer. Então, a grande questão é, faça o diagnóstico, utilize os critérios que nós falamos ali atrás, né, e tenha diferença entre a subsolagem e a escarificação, né? E o que define essa diferença? O que define essa diferença é a profundidade da camada compactada. Por isso que nós falamos um pouquinho ali atrás, né? Onde que está a compactação no perfil? Nem sempre eu vou precisar fazer uma subsolagem. Então, eu acho que a intenção é essa, né, Itamar? Me corrija aí, mas quando que você faz uma subsolagem e quando você faz uma escarificação? A diferença entre as duas operações é a profundidade. As pessoas acham que as duas são a mesma coisa, mas na verdade não são. Um subsolador, um implemento subsolador, ele é projetado de maneira diferente do escarificador. Então você tem no mercado várias marcas de subsoladores e tem várias marcas de escarificadores. Um escarificador não vai ser efetivo para fazer subsolagem, você nem vai chegar até a profundidade. E um subsolador também, infelizmente, não vai ser efetivo para fazer uma escarificação. A escarificação é toda aquela operação que é mais rasa, acima de 30 centímetros. Uma subsolagem é aquilo que é mais profundo, né, abaixo de 30 centímetros. Então, você está lá fazendo uma operação a 25 centímetros. Você não está subsolando, você está escarificando. Você está numa operação a 35, 40 centímetros. Você está subsolando. E daí tem que ter uma série de dimensionamentos nesses implementos. Porque, às vezes, as pessoas usam lá um escarificador fazendo uma operação bem rasinha e uma haste aqui e outra lá na China. Né, uma haste muito longe da outra. Aí fica parecendo uma telha de Eternite ali o solo, né? Chove, você não consegue romper a camada compactada, porque ficou tudo assim. E daí, essa chuva lava aquela parte que foi descompactada, que estava desestruturada em cima, e daí fica só aquela telha de Eternite, coisa mais feia no solo. Isso acontece quando a sua compactação estava aqui embaixo, e a sua haste veio e só arranhou ela aqui assim. O que acontece? Eu tenho a camada compactada, a sua haste tem que passar, sua haste tem que vir e desestruturar essa camada compactada. É por isso que é importante saber aonde está no perfil essa camada compactada, para a gente saber aonde, qual a profundidade que o implemento vai ter que trabalhar para manejar essa compactação. Só que, de novo, fazendo paralelo lá com a quimioterapia, né? Você só vai fazer quimioterapia se você for num bom médico, fizer exames apropriados, discutir com o médico e daí sim tomar a decisão. Do mesmo jeito, você só vai saber se o solo está compactado se você medir. Você só vai saber a profundidade se você medir. Você só vai saber se precisa ou não se você medir, olhar o solo e se você olhar a planta, se ela está produzindo pouco, se ela está com raiz torta. Se você não fizer isso tudo, você vai estar fazendo algo muito perigoso
simplesmente porque deu na sua cabeça. E isso não dá certo. Guilherme, e a distância ideal entre as hastes? Perfeito. Então, nós temos hoje implementos de diferentes configurações. Tem implementos que têm distância fixa entre as hastes, tem implementos que permitem que você mude o espaçamento entre uma haste e outra. É sempre bom o produtor estar observando isso daí, porque se o seu equipamento tem distância fixa entre as hastes são soldadas no eixo, né, no chassi do implemento, você vai ter uma profundidade fixa que o seu implemento vai trabalhar. Qual que é essa distância? A gente procura trabalhar com a distância entre uma haste e outra sendo igual a 1,5 vezes até 2 vezes a profundidade que eu estou trabalhando. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou trabalhando lá a 40 centímetros, minha camada compactada termina nos 35 centímetros e a minha haste passa um pouco, a minha haste vai lá nos 40. Isso significa que entre uma haste e outra, eu posso ter de 60 a 80 centímetros. Eu já vi muitos casos de produtores trabalhando a 30 centímetros de profundidade com hastes espaçadas de 80 centímetros. Aí fica daquele jeito que eu falei, né? Fica um terror. Outra coisa que muda também é o espaçamento entre as hastes. Solo mais seco e mais argiloso. Ele vai necessitar que a haste chegue um pouquinho mais perto uma da outra para você desestruturar. Para você quebrar um torrão de solo argiloso e seco, você tem que dar mais ou menos marretada do que um torrão de solo arenoso e úmido. O solo arenoso e úmido é mais fácil de você quebrar aquele torrão. Um solo argiloso e seco é mais difícil. Então, isso significa que eu vou precisar chegar uma haste mais perto da outra. Isso vai consumir mais óleo diesel, isso vai consumir mais manutenção do seu trator, e assim vai. Mas a realidade é essa. Então, aqui no Mato Grosso, por exemplo, onde você tem uma estação extremamente seca, as pessoas muitas vezes precisam fazer a operação na época da seca. E daí isso tudo tem que ser ajustado. Essa largura entre hastes, profundidade, tem que ser ajustado. E se o seu implemento não permite esse ajuste, você está refém dele. Você só trabalha numa profundidade. Exato. E se criou, né, agora se difundiu muito, até é meio polêmico isso, mas a gente tem que falar também, porque eu já vi tu comentando sobre isso, eu acho que é algo que a gente precisa comentar hoje aqui. O termo comprar oxigênio para o solo. Eu quero que tu fale sobre isso, porque eu já escutei tu falando esses dias e eu acho que é importante que a gente fale isso também. Só aproveitar o gancho, né? Você falou em comprar oxigênio. Quais seriam os dividendos desse investimento em oxigênio? Boa. Ótimo termo. Bom, a gente tem risco e tem possibilidade de retorno, né? A gente tem que sempre avaliar o risco, se você está disposto a correr aquele risco. Então, só para vocês entenderem, né? Os poros do solo armazenam água, oxigênio, ar e nutrientes. Voltando a falar sobre poros do solo, né? Você tem os poros armazenando água, nutrientes também, junto com a água ali e tudo mais, mas a solução do solo, líquida, e oxigênio, ar. O ar do solo, a atmosfera do solo ali, tem concentrações diferentes da nossa atmosfera aqui, tem um pouco mais de óxido nitroso e assim vai. Tanto é que são gases de emissão, gases de efeito estufa que são emitidos pelo solo. Mas o que eu quero dizer com isso? O ar, o oxigênio, né, o ar e a água, eles competem pelo mesmo espaço no solo. O que isso significa? Que toda vez que você enche o solo de água, satura ele de água, você está expulsando oxigênio, mandando embora oxigênio. Toda vez que
o solo perde água, entra seca, fica um veranico, a água vai indo embora, a planta vai evapotranspirando e a água vai saindo daquele poro. Aí vai entrando oxigênio. É igual uma seringa, né? Eu pego e aperto o êmbolo e puxo, e sai água e entra oxigênio. Então, pessoal, toda vez que eu faço com que o solo aumente a proporção de oxigênio nesse poro, eu estou vendendo água. O pessoal fala comprar oxigênio. Aí eu digo, a moeda com que se compra oxigênio é a água. Quando você compra oxigênio, você vende água, né? O que eu quero dizer com isso? Solos onde o pessoal tem usado essa mentalidade de comprar oxigênio a qualquer custo, muitas vezes você vende água demais. E isso causa problemas para resistir um veranico, para resistir às intempéries, aos estresses. O ideal é ter uma proporção balanceada, né, entre a quantidade de oxigênio no solo, a quantidade de água, tá? A quantidade mínima de oxigênio que se coloca como porosidade de aeração é 10%. Ter mais que isso vai me fazer produzir mais? Agora, eu faço uma pergunta. Se vocês aí pudessem, se eu, Guilherme, pudesse fornecer para vocês o que vocês queriam para o solo de vocês, vocês iam querer que eu desse um solo que tem mais água ou um solo que tem mais ar? Ou melhor, o que falta aqui nos nossos solos no Brasil, nos últimos anos, como uma forma muito difícil, né? No Rio Grande do Sul é um exemplo disso, né? Que tem faltado nas últimas safras. É água ou é oxigênio? Para mim, fala aí, Itamar. Aqui faz 5 anos que a gente está implorando para que tenha mais água. Mais um ano. Inclusive, hoje eu estive viajando para a região de Juí, eu fiquei 3 horas de trânsito daqui até lá, e vendo já o pessoal está colhendo, já dessecou a soja bem antecipado, o que seria o ideal para nós aqui, né? Porque a gente tem um problema climático que está se tornando frequente ano após ano, e isso é uma catástrofe para a produtividade aqui no Rio Grande do Sul, inviabilizando, inclusive, muitos produtores a continuar. A gente está vendo aí muitas regiões, né, produtores abandonando as áreas e não vão mais plantar, porque são anos frequentes de estiagem e isso gera um grande impacto. Claro que quando a gente tem, como aconteceu aqui em algumas regiões, quase 50 dias sem chuva, a gente não consegue manter esse período sem chuva por manejo de solo, mas a gente consegue prolongar um certo período. Mas é bem crítica a situação, né? E com certeza a resposta seria mais água. E eu digo, daí vou além, né? Por incrível que pareça, o solo compactado é o solo que mais retém água. O grande problema é que num solo compactado tem muita água, mas a planta não consegue desenvolver raiz para usar essa água. Justamente ela não desenvolve raiz porque tem compactação que restringe o crescimento radicular. Mas o solo compactado em si é o ambiente que mais retém água por mais tempo. Então, a gente tem que pensar muito bem se eu quero a qualquer custo diminuir essa densidade lá no chinelo para comprar oxigênio. Tá? Os dividendos, aí, o problema que você pode ter, né? Na verdade, o dividendo ele é uma distribuição de lucro boa, né? Nesse caso, vai ser só fumo mesmo, só problema, né? Quando você tem um solo com muito oxigênio e daí entra a seca, que é mais uma enxurrada de oxigênio e uma retirada grande de água. Então, tem que cuidar muito com isso. De certa forma, da onde que vem essa concepção, né? Comprar oxigênio. É que, na verdade, quando você faz a operação de subsolagem, você melhora muito a condição para o solo desenvolver raiz em profundidade. Então, o que acontece?
é que quando você faz a subsolagem, escarificação, e a planta está numa condição de bom suprimento de água, ela desenvolve a sua raiz muito bem, obrigado, em profundidade. Tá? Então, quando dá tudo certo e o regime de chuvas é bom após uma operação dessa, em muitos casos você tem uma produtividade igual ou muitas vezes superior ao que você tinha. Mas, quando vem o veranico, isso nem sempre acontece. Aliás, a gente tem visto que, na maioria das vezes, isso traz um problemaço. E outra coisa também, né? Eu acho que foi feita a pergunta ali atrás e eu acabei não falando, mas quanto tempo dura isso? Nós temos trabalhos de pesquisa aqui no Brasil que mostram que essa resiliência do solo aí, que é o retorno à condição inicial, muitas vezes, em alguns indicadores que se mede, pode chegar a 6 meses. Eu mesmo, na minha iniciação científica na graduação, eu vi qual foi o efeito da botinha da semeadora na melhoria da qualidade física da linha de semeadura da soja e comparei com a entrelinha. Pasmem, até o final do ciclo de uma soja de 120 dias, o efeito inicial que a botinha teve ali na linha, ele sumiu. Isso porque era um solo com muita matéria orgânica, boa qualidade física, mas o efeito sumiu. Então, assim, em alguns casos, esse efeito é muito transiente, o efeito muito curto, e você não vai conseguir usufruir daquilo por muito tempo. Ô, Guilherme, você fez uma postagem recentemente no Instagram que tinha 2 folhas de soja com umas pintas mais esverdeadas ali, uma área de aplicação de mancozeb. Você colocou na sua legenda algo que me chamou muita atenção, que você disse o seguinte: isso é solo e planta conversando. Então, fazendo uma pergunta um pouco mais aberta, assim, mais filosófica, né? Como é que a gente faz para ouvir essa conversa entre planta e solo? Primeiro, para ouvir essa conversa no volume que ela acontece, é só estando bem pertinho, né? Tem que dar uma de fuxiqueiro e ir lá pertinho. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer entender essa conversa de uma forma muito distante. Quando eu contrato alguém para ir lá, coletar uma amostra de solo numa fazenda, ele coleta a amostra de solo, aí eu nem vejo o saquinho da amostra. Ela vai para o laboratório e vem lá uma planilha, né, com resultado para mim. Muitas vezes, só isso não é suficiente para eu ter esse diagnóstico. Para eu conseguir escutar essa conversa, preciso ter presença no campo. Se não tiver presença no campo, você não vai conseguir escutar essa conversa. Nesse caso, o que aconteceu? É uma área de abertura, né? O produtor, uma região que a gente tem aqui no Mato Grosso, de solos siltosos, que são cambissolos com teor de silt alto, né? Uma particularidade de manejo assim muito diferente para nós aqui no ambiente tropical. Mas o produtor tinha feito uma dose de calcário incorporado, ou seja, o solo naturalmente estaria com pH alto, e a gente tem, nesse caso aí, o pH alto causando uma diminuição da disponibilidade de micronutrientes. Aqui, no Centro-Oeste, de forma diferente daí do Sul, é muito mais comum ocorrer deficiência de micronutrientes. Nossos solos são muito mais pobres, né, e a mineralogia dos nossos solos, ela impacta muito mais nessa mudança de pH, influenciando na disponibilidade de micronutrientes. Então, aqui, quando você aumenta, não muito além do normal, mas um pouco além do ideal, o pH, você tem um impacto direto na disponibilidade de micronutrientes. E daí você vai a campo e o que acontece? Eu olhei aquelas pintas, falei, e aí, vocês fizeram, o que aconteceu? Qual que é o histórico desse talhão? Esse talhão está no 2º ano de abertura, depois da abertura, assim, assado, e foi feito isso, aquilo, aquele outro. Mas o que vocês aplicaram aqui, que tem essas pintas? Não aplicamos nada. Aí falei, bom,
Área de abertura, provavelmente foi uma dose de calcário bem alta, incorporada. pH deve estar bem alto, deve ter deficiência de micronutriente. Olhei a folha, pedi, vocês aplicaram o Mancozeb aqui? Eles falaram que não tinham aplicado micronutriente nenhum. Aplicaram o Mancozeb? Sim, foi aplicado faz uma semana. Falei, então tá aqui. O Mancozeb, ele de certa forma, tem na sua composição bastante manganês, que é o principal micronutriente que a gente vê problema aqui no Mato Grosso. E naquele caso, a deficiência de manganês, daí depois eu recomendei, olha, faça algumas aplicações de manganês via foliar. E daí o produtor fez aplicações e falou, cara, mudou da água para o vinho a lavoura. Então, sem estar lá no campo, se eu tivesse só num escritório olhando a análise de solo, muito provavelmente eu nem ia saber que aquilo lá existe, que aquele problema aconteceu. Então, estar no campo, ter um diagnóstico correto é importante. Você ter aí uma boa coleta de solo, ter um bom laboratório, isso tudo não tem nem como discutir, é o básico. Agora, se você não estiver lá no campo, vendo o que está acontecendo, você não consegue escutar essa conversa. Então, Márcio, tem mais alguma questão? A gente já está se dirigindo para o final. Eu gostaria de agradecer o Guilherme e pode fazer suas considerações, Itamar. A gente passa a bola para o Guilherme e aí eu tenho mais 2 questões para a gente finalizar. Eu acho que o conteúdo é aquilo que realmente a gente esperava. Porém, eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda conversa, porque ficou muita coisa ainda que a gente pode tratar em meio a isso. Não deu para cumprir nem a metade do cronograma que a gente tinha feito aqui, porque realmente é um assunto abrangente e surgem muitas dúvidas e que é crucial para o dia a dia, né, do produtor e para quem está atendendo também, os técnicos que vão a campo, está atendendo o produtor, prestando consultoria, ele precisa ter uma boa noção de quando pode fazer, quando não pode fazer, como que vai fazer o diagnóstico, está compactado, não está. Esses dias um produtor me mandou uma foto de uma raiz de soja, muito nítida, assim. Ela tinha se curvado, né, uma certa profundidade, ali em torno de 12, 15 centímetros, mas, detalhe, na ponta dessa curvatura era uma raiz bifurcada. E aí ele disse, eu vou escarificar agora tudo. Eu disse, não, peraí, já fez uma análise química desse teu solo aí? Aí ele disse, não fiz. Então faz uma análise química primeiro. Qual que é a situação nesse caso? O problema dele não era atrelado à compactação, e sim alumínio no solo. É nítido isso, às vezes você confunde, teve aí, a raiz desviou, se entortou, e é compactação. Não, nem sempre. Às vezes você tem aí uma compactação química desse solo, que é o alumínio aí que ele realmente faz essa deformação da raiz, e às vezes você confunde. Então, o ouvir o solo que o Guilherme falou aí, e muito bem, essa pergunta muito bem elaborada por ti, Gabriel, é crucial. E tem que ir lá de fone de ouvido, conectar ele lá na raiz da planta para realmente ouvir o que está acontecendo, porque se você não vai a campo, não observa as situações, de solo para solo muda. Tu acabou de falar da questão, aqui para nós não tem esse problema de micronutrientes. Se a gente aplicar, eu mesmo já apliquei 8 toneladas de calcário superficial uma vez só e não tive problema. Agora, você vai fazer isso num solo que tem um solo um pouco mais pobre na questão de micronutrientes, você tem um grande problema. Pelo contrário, aqui beneficiou muito, foi um salto de produtividade de um ano para o outro. Porém, ali pode ser uma desgraça de uma produtividade você errar a dose. Então, muito cuidado em tudo que você faz. Experiência e, ao mesmo tempo, você tem que ter lá um ouvido atento, então, para o que está acontecendo. Mas, parabéns, Guilherme, por todas as palavras. Eu acho que é de grande valia para quem está ouvindo e assistindo tudo que tu falou, porque é um contexto amplo, mas, ao mesmo tempo, delicado. Então, o conhecimento, ele faz parte de tudo isso para que se tome a melhor decisão sempre. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação, por ter aceitado o convite e estar conversando com a gente. Ótimo.
Guilherme, então, assim, para encerrar, você pode falar para a gente onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, deixe seu perfil, suas redes aí, e 2 perguntas que a gente fez e vai fazer para os próximos convidados, né? Qual seria o teu sonho para a agricultura brasileira? Se você pudesse dar um único conselho para o agricultor, qual que seria? E muito obrigado, viu? Bom, começar agradecendo, né? Obrigado, Itamar, pelo convite e Gabriel pela oportunidade de estar aqui. Conversar com gente que fala a mesma língua é mais fácil, né? Então a conversa flui melhor. Então, se vocês quiserem, a gente faz outra rodada aí, que realmente tem bastante coisa para falar. Um sonho, né, para a agricultura. Eu acho que o meu sonho para a agricultura brasileira é que a gente continue fazendo o que a gente vem fazendo, porque nós estamos fazendo, apesar de alguns ajustes de direção, a gente está fazendo muito bem, que é melhorar o nível técnico a cada ano e melhorar a nossa capacidade de passar por esses problemas. O mundo todo tem inveja do que a gente faz aqui. Eu sou uma testemunha ocular e presencial disso. O ano passado eu estive nos Estados Unidos dando uma palestra para uma associação de produtores de milho de um estado, num evento anual deles, e eu falei tudo que a gente faz aqui, e você vê que os caras ficam assim, meu Deus, eu não sabia que isso acontecia, os caras são bons. Então, meu sonho é que a gente continue avançando e que a gente tenha, pelo menos, a oportunidade que as instituições públicas, o governo, não nos atrapalhe. Esse é o meu sonho. Se largar o agricultor brasileiro na banguela, ele vai fazer uma miséria, né? A outra pergunta era o que mesmo? Um conselho, um único conselho apenas para o produtor. Um conselho para o produtor se você é novo, né? Se você já não vem da velha guarda e não aprendeu ainda que na agricultura não existe milagre, pare de acreditar nos milagres. Não existe milagre na agricultura, é só trabalho duro e colocar em prática aquilo que a agronomia nos mostra. E sua rede social? Legal, então, de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu dei uma parada aí nos últimos 2 meses de publicar, porque o serviço arrochou aqui, né, rodando muita lavoura. Mas eu publicava todo dia ali no meu Instagram, todo dia, colocava bastante stories sobre o que eu estava fazendo, e eu vou voltar a fazer isso nessa semana. O Instagram é o @GuilhermeSoloRaiz. @GuilhermeSoloRaiz. E no LinkedIn ali também eu publico às vezes as coisas, mas o Instagram é um lugar bem fácil da gente interagir. Então, lá tem o meu contato e tudo mais, e tudo que a gente faz. Legal, então sigam lá o Guilherme, as redes sociais da Academia do Solo e da Inseres também, para acompanhar a gente nas nossas postagens, no nosso canal do YouTube, à medida que a gente for soltando as novas conversas de lavoura. Então, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui. Muito obrigado, Itamar, por me ajudar nessa condução. Muito obrigado, Guilherme. E até a próxima conversa de lavoura, então, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Conversa de Lavoura. Uma parceria em Inseres e Academia do Solo.